Sim. Bom dia. Bom dia. Hoje a gente deseja Shana Tová, Bedarkei HaChassidut, Belimud HaChassidut, Tikatev V'Tichatem. Eu vou traduzir do japonês. A gente deseja a cada um, coreano, a gente deseja a cada um que a gente tenha um bom ano na conduta e no estudo da Hassidut, que a gente possa ser inscrito e selado o ano de vida. O que significa isso? Então, o que você está inventando no novo Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, que eu saiba, foi há alguns meses atrás. A Gemara, a Mishnah diz para a gente que tem vários Rosh Hashanah, mais do que um. Rosh Hashanah significa um novo começo, significa uma oportunidade. Rosh é a cabeça, que nesse dia, se você mexe no cérebro, você mexe no corpo todo. Então, hoje é um dia de muita energia e muita brachá. O Alter Rebbe fala que quem participar na sua celebração do dia de hoje, ele vai tirar ele, presta atenção, do Geinom, que significa o purgatório. Ele vai tirar ele na Meitzar El Amerhav, significa do aperto para abundância. Cada um de nós passa por dificuldades, senão a gente não estaria aqui. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui. E hoje é o dia que, se a gente se conectar com essa, assim chamada árvore da vida, com esses estudos, com esses ensinamentos, a gente vai realmente conseguir atingir um nível, Bezrat Hashem, fisicamente, espiritualmente, de abundância, cada um com brachá, com saúde, com filhos, com naches, com família unida, tudo que a gente precisa, que Hashem ele possa abençoar cada um de nós. Hai. Hai. Eu estava pensando o que eu ia falar no dia de hoje, Fabrenha, etc. Eu posso dar muitos shiurim, Baruch Hashem tem bastante gravados, mas o que eu penso quando a gente fala de fazer um Fabrenha, quer dizer, fazer um Fabrenha, é você pegar o ensinamento do livro e tentar ver o que tem a ver com a tua própria vida. Repetir palavras é bonito, a gente transmite, etc., mas a ideia do Fabrenha é você realmente interiorizar tudo aquilo que, que foi falado. Ontem eu vi uma história de que o Tzemach Tzedek, o quarto Rebbe, ele tinha um aluno que ele, na verdade, uma moça de uma família racídica não encontrava o Shidur, não encontrava o futuro marido. Depois de um tempo, conseguiram encontrar uma pessoa que se ajustava, etc., mas ele não era um Hassid. E a família falou, bom, se ele não é um Hassid, ele não é da nossa linha, como que vai ser? Então vamos se aconselhar com o Rebbe. Então foram falar lá com o Tzemach Tzedek. O Tzemach Tzedek falou, você topa participar de Fabrengens? Fabrengen. O que faz um Fabrengen? Ah, canta, toma lechaim, escuta alguma coisa? Ah, até aí não tem nada contra. Então tá bom. Então tá autorizado, vocês podem casar, deu a brachá dele. Só que ele não sabia o buraco que estava entrando. Você participar de um Fabrengen, é igual que o Rabino Malovani conta, que uma pessoa aqui na sinagoga falou que mitzvah que eu começo a fazer, tzitzit. Não, tzitzit, fácil, ficar embaixo da blusa, não tem problema. Só que quando ele chegou em casa no Shabbat para subir de elevador, ele olhou o tzitzit e falou, opa, não fica legal subir de tzitzit no elevador. Aí quando ele foi acender a luz, não fica legal. E aí, coitado, caiu no buraco, não tinha jeito. Então, toda mitzvah é uma porta de entrada para a gente se conectar com a Hashem. Mitzvah casa outra mitzvah. Então ele falou, tudo bem, eu vou no Fabrengen. Passou um tempo, eles casaram, só que a mulher não engravidava. Foram falar com o Rabino. Ele falou, deixa eu falar com o marido. E perguntou para ele, olha, você tinha se comprometido quando você casasse, você ia participar dos Fabrengen. Você está cumprindo? Ele falou, olha, para dizer a verdade, eu fui no começo, eu escutava, aprendi muita coisa, mas depois do tempo eu percebi que era tudo repetição. As mesmas músicas, o mesmo cardápio, as mesmas histórias. Não estava ganhando muito com isso. Eu vou ganhar mais estudando o Torá. Fala, bom, participa do Fabrengen, porque o Fabrengen não é mais ensinamentos ou mais conhecimento. Fabrengen é você conseguir interiorizar a Torá para dentro de você. Para você interiorizar, você vai repetir, você vai cantar, até que aquilo transforme você por dentro. E assim foi, e ele voltou a participar e realmente, obviamente, ele conseguiu ter a brachá de ter os filhos. Então a primeira lição é, Fabrengen ajuda a gente a ter todos os tipos de brachot. E número dois, o que eu estava pensando é que eu pessoalmente assisto muitos vídeos do YouTube de Shurim, de Fabrengens, etc. E para mim é até mais conveniente que o rabino que fala devagar, eu coloco ele para falar mais rápido. Na hora que tem a música, eu pulo a música. E assim eu consigo um Fabrengen que às vezes é de 4 horas, e em 1 hora eu consegui pegar todas as ideias. É fantástico.
Mas eu fiquei pensando, num dia como hoje, isso não pode ser um Fabrengen. Porque não existe nada como você estar no timing normal, com seres humanos, cantando, se aprofundando. Você pode ganhar mais ideias, pode até ganhar algum tipo de incentivo. Mas você interiorizar tem que ser uma coisa viva, literalmente. Então, eu pensei, o que eu posso compartilhar da minha vida, como que o Alter Rebbe mudou a minha vida, particularmente falando. Então, eu estava pensando, assim, o livro, para mim, que eu mais tenho paixão de ensinar, eu acho que é o Tânia, que é o livro do Alter Rebbe. Não estou falando porque hoje é o dia dele, mas realmente é um livro que eu gosto bastante. Já dei muitas aulas, inclusive hoje, Bezerra Hashem, vou mandar o playlist de, deve ter pelo menos já umas 40 aulas gravadas do Tânia, que a maneira que eu pessoalmente estudo Tânia, eu tento pegar de cada capítulo, que às vezes falo de coisas esotéricas, profundas, tentar tirar um ensinamento para a nossa vida. E se você estudar dessa maneira, isso realmente vai te mudando. Então, tem muitas coisas no Tânia que, sem eu perceber, conforme fui estudando, foi mudando a maneira que eu penso. Foi mudando a maneira que eu lido com a vida. E esse que é o Tânia. Então, tem vários pontos, para mim, pessoalmente, que o Tânia mudou. Não quer dizer que eu sou tzadik. Tomara, como ele diz, seja um Benoni, um segundo na tua vida. Mas ele, literalmente, é o livro que te acalma, te diz, você tem Yetzirará. Sabia que você tem Yetzirará? Conhece ele? Certo? Ele não é Yetzirará, ele chama Nefesh Abamit, é alma animal, é você mesmo, certo? Então, você conhecer os seus dois lados, se você conseguir entender, primeiro, o maior conflito que o Yehudi ele tem, de não se entender, que uma hora ele estuda, ele reza, e de repente ele tem o Yetzirará que fala para ele fazer qualquer coisa, que não seja Torá. E a pessoa pode chegar e falar, mas espera aí, então o que eu estou fazendo não vale nada. Assim o Alter Rebbe fala, a pessoa está rezando, e no meio da reza aparece um pensamento, como alguém me falou outro dia, Rabino, eu não sei o que fazer, eu comecei a fazer Amidá, de repente começa a aparecer um monte de coisa na minha cabeça. Eu falei para ela, olha, não sei, nunca aconteceu comigo, eu não sei como te ajudar. Ela falou, uau, poxa. Ela entendeu que eu estava sendo sarcástico. Porque é impossível, tá certo? Mas é você se acalmar e dizer, é isso mesmo. Você acha o quê? Você achou que você era tzadik? Você achou que você estava com os anjos? Você está aqui. A Hashem te deu uma guerra para você lutar todos os dias. Não se iluda e não se desiluda. Não se iluda achando que você é um tzadik e já venceu. E não se desespere dizendo, poxa, uau, depois de tantos anos. O Alter Rebbe, ele fala, quanto mais anos passa, mais você passou aqui nessa terra física. Mais você dormiu, mais você comeu, mais você está engajado no mundo material, mais difícil é para você conseguir se desvencilhar disso e você conseguir se elevar. Então não se espanta. Então, primeiro, esse pensamento genérico das duas almas que ele coloca para a gente, para mim, pessoalmente, é muito importante. No dia a dia, a gente tem essa guerra todos os dias, falo por mim, eu não sei vocês, talvez aqui são tzadikim, mas de você entender que sim, eu tenho isso e eu tenho aquilo. Aproveitar e dedicar o shiur de hoje para a elevação do meu avô, Avraham Ben Yehuda Alevi. Hoje à noite vai ser o yurtzai dele, se Deus quiser. Ele possa estar em bom lugar. Ele era um Hassid de coração mesmo, um Yehudi muito especial. Então, comentar uma passagem, para mim, pessoalmente, foi bastante ilustrativa daquilo que eu estou dizendo agora sobre essas duas almas. Eu comentei no Rosh Hashanah, no Shur de tarde, talvez alguns de vocês estavam aqui, mas eu comentei uma analogia que fizeram, eu vi isso, achei fantástico, e conectei com Tânia, do Kasparov, famoso jogador de xadrez. E ele era vencedor mundial, etc. E a IBM queria desenvolver um computador que vencesse ele. E aí eles fizeram, foi o início em 1960 e pouco, quando começou talvez o que deu origem à inteligência artificial, né? Mas eles estavam tentando criar algum computador, era um jogo de xadrez, era uma coisa mais simples do que o que a gente tem hoje, mas o jogo que pudesse ganhar dele. E aí teve três estágios. O primeiro estágio, onde ele veio lá, todo convencido que essa máquina não vai ganhar de mim. Ele foi lá, a máquina ganhou uma vez, mas ele ganhou 3 vezes da máquina, alguma coisa assim. Depois posso ver os detalhes. Chama Deep Blue ou Deep Blue, da IBM. E aí falaram, não, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar o computador para ele realmente ganhar. E aí fizeram, mais uma segunda vez, também ficou meio que empatado. E a terceira vez, ele já veio com um pouco mais de... E aí foi a famosa vez que, pela primeira vez na história, o computador ganhou, porque não foi só uma partida, foi várias partidas. E ele ficou muito, muito, muito atordoado. Como que ele perdeu de um computador? E aí ele ficou assim, completamente desiludido, nervoso, etc.
E aí ele foi entrevistado. E aqui vem as palavras, mais ou menos, do que ele falou. Que falaram para ele, você perdeu do computador. Ele falou, não perdi do computador. Eu perdi do Kasparov. Por quê? Porque assim, se pesquisou, a IBM nunca concordou. Mas o que eles fizeram, na verdade, não foi treinar o computador a jogar xadrez e pensar 40 jogadas para frente. Eles pegaram e filmaram centenas de horas do Kasparov jogando. Entenderam, conheceram todos os truques dele, que parte dos truques estão intuitivos. Porque não é só você pensar todas. Você precisa, se você joga contra um outro ser humano, tem aquela parte de você conseguir pegar ele. Ele acha que você vai fazer A e você faz o B. Tem essa intuição que ele tinha isso, ele tinha esses truques. Mas eles treinaram o computador com todos os truques e artimanhas que ele usava contra ele mesmo. E no meio do jogo, que ele mexeu uma peça, que ele entendeu que com essa peça ele ia perder o jogo daqui 20 jogadas, e foi quando ele percebeu que ele perdeu. Ele falou então, eu não perdi do computador, eu perdi do Kasparov. Ou seja, ele só foi descobrir isso depois. Ou seja, na hora que ele estava jogando, ele achou que ele estava jogando contra a entidade, seja o computador, a inteligência artificial, ou quem programou. No final, ele descobriu com quem ele estava lutando, era com o espelho dele, com ele mesmo. Olha que exemplo maravilhoso de como é a nossa vida. A gente acha que eu estou lutando contra o Yetzirará. E assim se pensava que era, assim se fala sobre nos livros de ética judaica do Yetzirará. A Torá fala para a gente inúmeras vezes, na Guemará e etc. Quem que é o Yetzirará? É um ser estranho, um anjo, era a cobra, depois virou o Satã, e ele está o tempo todo querendo atrapalhar a nossa vida. Ele está lá trabalhando para nos desafiar. Perfeito. O Alter Rebbe não chama ele de Yetzirará. O Alter Rebbe chama ele de Nefesh Abamit, uma alma animal. Essa alma animal é a tua alma. É aquela alma que te dá o ânimo. É a alma que quer te preservar. Ela não é malvada. Você precisa dela. É a alma que fala, você precisa comer, você precisa se proteger, você precisa se preservar e procriar. Igual todo animal. Ele procura comida, procura se proteger e procura continuar a sua espécie. Essa é a alma animal. E isso é você. Faz parte de você. E quando você está tendo essa luta, achando, mas tem esse ser estranho dentro de mim, esse demônio que me controlou. Não, 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 não. Esse é você mesmo. E Hashem programou esse você para você mesmo. Porque junto com isso tem a tua alma divina, que é gêmea. Literalmente, é o espelho contrário desse desafio. Porque todo desafio está tentando estar lá unicamente. Foi desenhado, foi filmado milhares de horas lá em cima para programar aquele computador para você, para saber como é que eu vou vencer essa partida. Então ele coloca do outro lado aquele que vai te desafiar exatamente naquele teu ponto fraco. Mas por que a Hashem me coloca sempre desafiar justo agora que eu quis, por exemplo, cumprir Shabbat, ele me coloca a reunião mais importante do ano no Shabbat? Porque justo agora que eu estou querendo fazer essa mitzvah, parece que Deus está contra. Eu dei tzedakah, Rabino prometeu que se eu desse tzedakah eu ia ganhar e justo perdi. Cadê a promessa? Calma, vai chegar. Mas Hashem, ele faz com que é esse espelho da nossa alma. Você tem essa guerra constante que ela é uma guerra perfeita, no sentido de que o tempo todo é você com você mesmo. Dois lados idênticos, contrários. Um é o lado que pensa, o que eu vou ganhar com isso? O lado da comodidade, o lado da vantagem que eu vou tirar, que é isso que todo ser humano pensa. Não vem me dizer, não, mas eu trabalho para sustentar minha família. A formiga também faz a mesma coisa. Não tem nada de nobre disso. Bom, melhor que você trabalhe e não rouba. Tá ótimo. Melhor que você tenha família do que não tem família. Melhor que você se preocupa. Mas até aí é o instinto natural de qualquer animal. Você não fez nada de nobre. Nobre é você sair dessa zona de pensar em você mesmo, pensar na tua família, pensar na tua espécie, pensar na tua procriação, proteção e comida. Você parar e meditar. Para que eu estou aqui? Essa é a alma divina. Eu estou aqui numa missão. Eu estou aqui porque Hashem, ele tem algo para mim. Eu estou aqui para fazer algo que é muito além de mim mesmo. Isso é a alma divina. E o tempo todo essas duas estão brigando. Qual das duas ganha? Depende. Né? Aquele rapaz, aquele religioso, da Yeshiva, ele queria impressionar o sogro na primeira noite, após as núpcias, primeiro dia depois das núpcias, ele queria acordar para o Vatiquim. Sabe o que é o Vatiquim? Acordar para rezar lá às 5 horas da manhã. Ir lá bater na porta do Marcelo para acordar ele. O Marcelo já estava acordado. Marcelo está acordando. E ele falou, eu vou acordar 4:30 da manhã para ser o primeiro na sinagoga no primeiro dia, logo depois do casamento.
Ele acorda de manhã, colocou o alarme, abriu os olhos, Modéani, só que quando ele foi levantar, apareceu uma pessoa chamada, além da esposa do lado, estava dormindo, um cara chamado Nefesh Abamit, alma animal. O Yetzirará fala, não, imagina, você casou ontem, agora, quem você precisa impressionar? E aí começa a brigar. Mas no final, quem ganhou? A alma divina ganhou. Lutaram por 4 horas e meia, 11 horas ele estava na sinagoga, mas a alma divina ganhou. No final ganhou. Tá certo? E até deu uma cochilada enquanto brigava. Então, enquanto eles brigavam, ele falou, vamos brigar na cozinha que eu preciso dar uma descansada. Essa é a nossa vida. A gente está aí o tempo todo brigando, mas no final das contas a gente vai ganhar. Pode demorar 4 horas e meia, pode demorar uma vida inteira, mas a graça não é o destino, a graça é o caminho. Eu uso sempre o exemplo do cara que vai, tem um cara que vai de táxi, taxista, né, quem lembra, não está preocupado se tem trânsito ou não tem trânsito. Para ele agora, final de ano, tá ótimo, tá parado e tá ganhando igual. Importante para ele não é chegar no destino, importante para ele, às vezes, como que era, às vezes, hoje tem Waze, é mais difícil, mas ficar dando voltas, né, até, o importante é a trajetória. Então, o Alter Rebbe, ele fala, às vezes a pessoa vai chegar e falar, mas espera aí, eu estou há tantos anos, o programa que ele dá para a gente de estudo, de dedicação para Hashem, é para você, teoricamente, se tornar um Benoni. Benoni é o cara 100% controlado, pensamento, fala em ação, direcionado, tudo para Hashem. Amor e temor 100%. O cara tenta, chega uma hora e fala, mas não dá. Eu estou tentando e continua igual. Não só isso, como eu falei antes, continua pior. Então, o que eu estou ganhando com isso? Querido, ninguém pediu para você virar tzadik. E ninguém espera que você vira tzadik. E ninguém espera que você chegue no destino. Hashem só espera, ele quer ver a trajetória. Todo dia você trabalhar e saber que você vai continuar lidando todo dia com desafios. Não espera chegar. Não espera chegar. Às vezes vai ficar mais fácil, às vezes vai ficar mais difícil. Essa aqui é a trajetória. Esse é o livro Tânia para mim, pessoalmente. Então tem vários pontos nesse sentido da gente lidar com nós mesmos que o Alter Rebbe coloca para mim, pessoalmente dizendo, de que como realmente ilumina a minha vida. Pelo menos eu sei com quem eu estou lidando. Eu sempre venço Yetzirará. O que você acha, Marcelo? Não. Não. Pelo menos você concorda. Obrigado. Certo? Pessoas acham, não, mas você é o rabino. Mas é isso que o Alter Rebbe ele coloca. Se você não é o tzadik, você vai ter desafios, porque você vai ter o Nefesh Shabamit, e essa é a beleza. Essa é a beleza. A gente não está procurando a perfeição, a gente está procurando fazer o que Hashem quer. E nesse sentido, tem várias coisas que o pensamento que o Alter Rebbe dá para a gente, não só como uma frasezinha, como uma história impactante, que ele muda a maneira de você pensar. Então, vou dar mais um exemplo, muito bonito. Um dos desafios talvez maiores para a nossa vida, especialmente atualmente, é a gente conseguir estar alegre e feliz. Felicidade, busca pela felicidade, quem busca não encontra. Mas estou falando você acordar, ter um dia alegre, contente. Para mim, pessoalmente, não é uma coisa fácil. Acho que para a maioria das pessoas também não é. Especialmente hoje em dia, que diz que a gente está na era da imediatismo, ou depressão, ansiedade, etc. Então, é muito difícil a gente viver dessa maneira. Se você for ler na Torá, todas as maldições está escrito por que aconteceram? Porque você não serviu a Hashem com alegria. Então, o Alter Rebbe, ele divide em duas partes. Por que será que a pessoa não estaria alegre? Ele te dá as ferramentas de como você entender o porquê você deve estar alegre de qualquer jeito. Então, você tem a justificativa mundana e a justificativa espiritual. Qual que é a justificativa mundana? Eu estou com algum problema. Quais são os problemas? Tem 3 áreas na nossa vida, que são Banei, Hayei, Mezonei. Filhos, Hayei, saúde e Parnassá. Saúde, filhos, Parnassá. O que mais tem na vida? Mais alguma coisa? Essas são as áreas que a gente está sempre, de alguma maneira, preocupado. Então, você tem, às vezes, um motivo muito forte para você estar preocupado, para você estar chateado. Se você tem algum problema em qualquer uma dessas áreas, consome a gente. E ele não desmerece esse tipo de sentimento. É normal. Assim, quando você não come, você sente fome. Então, se tem alguma coisa te incomodando, especialmente o teu nefesh shavamit, ele vai sentir falta. Como que eu vou fazer? Não consigo pagar minha conta. Como que eu vou fazer se Deus nos livre, tem alguém doente sofrendo na minha família? É um sofrimento verdadeiro, a pessoa está sofrendo. Essa é uma área. A outra área é a preocupação religiosa.
Eu estou preocupado porque não estou servindo a Hashem como se deve. Não, material nem me importa. Eu já não superei isso. Não me preocupo com as contas, não me preocupo sequer com a saúde. Claro, eu faço o necessário para ter, mas isso eu deixo na mão de Hashem. Eu estou preocupado com servir a Hashem. Cara religioso, ótimo. O que eu estou preocupado? Ontem eu não me conduzi da maneira que eu deveria. Aquilo que eu falei, aquilo que eu briguei, aquilo que eu discuti, aquilo que eu fiz, com certeza absoluta Deus está chateado comigo. Então, como se sente? Se Deus não gosta de você, você fica chateado, certo? Então, aqui já é uma justificativa mais nobre. Eu estou chateado porque Deus deve estar bravo comigo, tá certo? Você perguntou para ele? Você não perguntou. Tá. Então, em duas palavras, que é uma vida inteira de ensinamentos, mas como que a gente lida com cada uma delas? Então, Alter Rebbe fala, na parte mundana, ele foca muito, primeiro, a Gemara fala que a gente tem que louvar a Deus mesmo pelas coisas aparentemente ruins, e agradecer. E saber que Gam Zu Letová, como todo mundo conhece as várias histórias, tudo é para o bem, etc. Mas o Alter Rebbe, ele traz lá duas, três palavras, que ele fala o seguinte, que tudo que aqui embaixo aparenta ser negativo, ele vem do mundo espiritual e de um nível mais elevado. O que significa isso? A gente vive aqui no mundo da dualidade. Pode ou não pode. Luz, escuridão. Bem e mal. Assim que a gente pensa. Nossa cabeça sempre trabalha com relativismo. O bom, ele é relativo ao ruim. Nada aqui nesse mundo é absoluto. Tudo é relativo. Tá mais escuro, tá menos escuro. É melhor ou é pior? É menos mal. Esse é o nosso mundo. Tudo é relativo, assim diz o Einstein. Então, o que acontece? Nesse mundo, a gente enxerga, às vezes, alguma coisa que é boa, que é gostosa, que é agradável, e uma coisa que é o contrário. No mundo absoluto, nas camadas mais profundas do universo, não existem dois lados. Existe um único lado. Tudo é Hashem. São duas faces. A sombra só existe com o sol. São duas faces da mesma coisa. E o que significa que se você cavar mais fundo e começar a viver uma vida mais espiritualizada, não só que você vai ter aquilo que a Gemara já diz pra gente, pensar que vai dar certo e vai dar certo, acredita em Deus, e emuná e bitachon, que isso é básico do judaísmo, mas você começa a viver uma vida mais espiritualizada, onde você não fica o tempo todo pensando esses dois lados, bem e mal, sim, não, tá gostoso ou não tá? Você tá aqui, a absoluta verdade, isso é exatamente, eu estou no lugar certo, onde Hashem quer, onde Ele quer, para eu fazer aquilo que Ele quer nesse momento. Então não fico tão focado, tá bom ou não tá bom? Esse tipo de preocupação, se está gostoso ou não está gostoso, é preocupação da alma animal, que faz parte de mim, está tudo certo. Mas se eu conseguir cavar nas camadas mais profundas da realidade, eu vou viver uma vida única. O Davi da Medach, ele fala, Shivite Hashem de Negdi Tamid. Eu tenho Hashem perante mim sempre. E essa frase está no início do código de judaico. O tempo todo o Yudi tem que pensar que está na frente de Hashem. A palavra Shivite vem da palavra igual. Também o Abal Shem Tov explica que eu igualo Hashem perante mim sempre. O que quer dizer eu igualo? O Davi da Medach ele fala em Mesak Shamayim, Shamata. Se eu for para o céu, eu te encontro. Veatzia Sheol, se eu for para o abismo, quem que eu vou encontrar? Ele mesmo. Às vezes a gente está no céu, às vezes a gente está no abismo. Quem que você tem que encontrar? É o mesmo Hashem. É o mesmo Hashem. Então essa é a primeira parte. Só para concluir, mais 2 minutos. Estou vendo que está no horário. Não, ficou maluco. Na parte... ótimo, então ele quer que você fique mais. Então, essa na parte mundana. Já dei vários shurim a respeito, mas só queria trazer esse ponto que, para mim, pessoalmente, é muito. É a luta diária de você conseguir cavar para enxergar e viver uma vida mais profunda. E dessa maneira, você não fica julgando, tá bom, não tá bom, é o que eu quero, não é o que eu quero. Hashem, por favor, me ajuda. Simplesmente está conectado com Hashem. Está conectado com Hashem, vai direto. Segunda, em relação ao segundo argumento, eu estou triste porque eu fiz pecados. Eu estou triste porque Hashem deve estar bravo comigo. O Alter Rebbe fala, para com essa história. Muito provável que esse tipo de argumento está vindo da tua alma animal. Por um único motivo. Vamos continuar com esse pensamento. Vamos seguir ele adiante. Então, eu estou muito ruim. Deus, provavelmente não quer ouvir minha reza. Porque se ele for ver o que eu... Se eu for ver o que eu fiz de errado, então ele nem quer minha reza. Então, sabe o quê? Vai nem rezar. Nem vou rezar, porque Deus nem quer minha reza. Bom, já que eu não rezei, então sabe o quê? Tá certo? Aonde eu vou chegar com isso? Não, mas eu estou chateado porque Deus deve estar chateado comigo. Para com essa história. Isso aqui é a faceta da tua alma animal
tentando te jogar para baixo, como ele compara, são dois, como se fossem dois lutadores, que quem ganha não é quem mais forte, quem ganha é quem está mais esperto, quem está mais alegre, quem está mais animado. Boa, quem está mais animado, tá certo? Então, para com essa história. Ah, mas está escrito para fazer chuva, não precisa? Não tem problema. Você vira para o teu Yetzirará e fala, olha, vou te colocar aqui na agenda. Que hora você quer vir para a gente conversar? O que eu fiz de errado ontem, anteontem, na minha vida passada? Você marca com ele o horário. Você acha que ele vai aparecer na reunião ou não? Na hora que você marcou com ele, provavelmente ele não vai aparecer. Porque ele só vai aparecer na hora que você vai querer fazer algo bom. Mesmo na hora do teu trabalho. Não é Torá, mitzvah. Ele vai querer te atrapalhar a tua vida. Se você chama ele para uma reunião cara a cara, vamos ver o que eu fiz de errado, provável que ele vai querer fugir. Ele não quer ver o que ele fez de errado. Ele só quer te jogar para baixo. Então, esse pensamento também é muito rico. O tempo todo você pensar, não se permitir cair nessa do Yetzirará. Não, mas eu tenho um bom motivo para estar triste. Não faltam motivos, tá certo? Então, que a Hashem possa iluminar a gente. Eu dei só apenas pequenos exemplos que, para mim, pessoalmente, faz muita diferença esse pensamento, mas é uma vida inteira da gente estudar, se iluminar. Essa é uma das grandes contribuições que o Alter Rebbe deu para mim, individualmente falando. Então, que a Hashem possa iluminar cada um de nós. Quem quiser, vou, Blinéder, mandar o link do playlist das várias Shurim de Tânia, e que a Hashem possa iluminar cada um de nós, para a gente se comprometer, é isso que ele pede nesse dia, a estudar mais, fazer a propaganda. Tem 1.300 Shurim no Spotify, a maioria deles baseados nos ensinamentos da Hassidut, de como a gente traduzir a Torá para o nosso dia a dia. Sábado de manhã eu dou shiur do outro livro do Alter Rebbe chamado Torah Or, Likutei Torá. Você está aí toda semana. Baruch Hashem, cada vez mais gente vindo. 8:30 da manhã, um jeito a gente começar a reza mais inspirado, um shiur mais aprofundado pessoalmente, 8:30 da manhã. E que a gente possa se conectar e fazer aquilo que o Mashiach falou para o Baal Shem Tov. Ele falou que quando ele vai vir, quando os ensinamentos da Hassidut estiverem difundidos a todos. Então, com essa difusão de ensinamentos que hoje, Baruch Hashem, todos têm acesso, Mashiach possa se revelar, e aí sim a gente vai ter todos esses conceitos, sair de abstrato para um conceito prático para o nosso dia a dia, a gente vai enxergar Hashem, enxergar nossa alma divina, e automaticamente todas as outras questões, problemas que o Galut apresenta para a gente, elas vão se diluir, vão se derreter e vão deixar de existir. Lejaim igualmente. Yo como melhor así, ni que hacer preguntas ni intervención. No, yo sé.